Olá, e vamos aprender na aula de hoje a configurar um arquivo em programa Bitmap. É muito importante, nós quando utilizamos um software como Krita, Photoshop, GIMP, todos de natureza Bitmap, saber configurar um arquivo para que você possa dar uma saída de alta resolução, ou seja, de alta qualidade. Então, ao invés de você abrir simplesmente o seu arquivo, faça um novo arquivo para você ter certeza que qualquer imagem que você for trabalhar, ela vai estar em alta resolução, pelo menos nas questões de manipulação e interferências. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é criar um novo arquivo. Esse arquivo é muito importante que a gente trabalhe com formatos conhecidos. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é ver qual é o tamanho de imagem. Veja que o Krita, por exemplo, ele tem vários e vários tipos de formatos de arquivo, mas são poucos que, por exemplo, vão ser aceitos numa gráfica, principalmente aqui no Brasil. Então, para você não ter muitos problemas, ao invés de você pegar esses formatos aqui, ó, formato carta, tabloide, né, você vai trabalhar com os formatos A, letra A. Essa letra A é do formato ISO, ou seja, ela é um formato internacional. Então, todas as artes, todos os documentos que são feitos com essa letra A, qualquer gráfica vai ser capaz de imprimir. Sempre a letra e o número menor vai ter um tamanho maior de imagem. Então, por exemplo, o A3. O A3, ele vai ter 29 por 41 centímetros, a folha A3. A folha A4 é a folha que a gente já está mais acostumado a trabalhar, né? No nosso dia a dia e tudo mais. A maioria dos impressos, a maioria dos cadernos, folhas, nós trabalhamos com esse tamanho A4. O A4, ele vai ter 21 por 29 centímetros. Veja que é a metade, né, do A3. Se eu trabalhar com a metade do A4, eu vou ter o A5, que também vai ter essa montagem, né, de centímetros, 14 por 21 e assim sucessivamente. Outro ponto também que é importante é a questão da resolução. Então veja que aqui nós temos resoluções de 300 ppi e resolução de 600 ppi. O que significa isso? Significa pontos por polegada. Tá? Então, quanto mais pontos por polegada, pressupõe de ter uma melhor resolução. Porém, o que acontece aqui? A maioria das gráficas brasileiras, elas vão imprimir em 150 LPI. O que significa isso? Significa linhas por polegadas. A média das gráficas brasileiras imprime nessa resolução, nessa definição, né? E se considerarmos que uma linha por polegada significa 2 pontos por polegadas, então dificilmente você vai encontrar gráficas que vão imprimir em 600 ppi, ou seja, 600 pontos por polegada. Tá? PPI, DPI, tudo igual, tá? Então, você pegar um arquivo A4 em 600 dpi ou ppi, você vai ter um arquivo extremamente grande, né, para trabalhar, né, ó, uma única camada de tinta vai absorver 132 megas de RAM, tá? E se eu pegar esse mesmo A4 em 300 dpi, sabendo que a maioria das gráficas imprime em 150 LPI, ou seja, esse é o formato de definição standard, né, de alta performance, olha a diferença.
uma única camada de tinta absorverá 33 MB de RAM. Então veja que quando a gente trabalha com 600 dpi, olha para quanto vai o exponencial de memória. Então muitas vezes você não consegue trabalhar porque o seu computador pode ser um pouco mais fraco, ou você trabalha com muitas camadas, por exemplo, você vai ter problema e na prática essa resolução aqui, ela não se converte na hora da impressão. Tá? Porque, volto a dizer, a maioria das gráficas brasileiras imprime em 150 LPI, tá? E não em 300 LPI. Portanto, é muito melhor você trabalhar de maneira realista, né? Com tamanho A4 em 300 dpi. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Trabalhar com formatos A e com essa resolução aqui. A segunda coisa que é muito importante é o modo que você vai trabalhar a imagem. Então, por exemplo, quando nós falamos de impressão, muitas pessoas vão trabalhar no modo CMYK-alpha. O que significa isso? CMYK, né? Porque a gráfica, ela imprime em CMYK. Ela vai trabalhar em cian, magenta, amarelo e preto. E esse alfa pode ser um canal a mais, que pode entrar uma cor especial, um verniz, né? Pode ser uma transparência, né? Pode eliminar uma das cores, substituir uma por um Pantone, por exemplo. O que é um Pantone? É uma cor especial, né, da marca Pantone. Mas o que acontece? O monitor é em RGB. O seu olhar é em RGB. Então, mesmo que você coloque aqui, em CMYK, qual que vai ser a diferença? Que você vai ficar com um arquivo mais pesado, mas você vai estar enxergando em RGB. Alguns softwares, bitmaps, vão ter alguns elementos, alguns itens que vão ficar desabilitados, como filtros, por exemplo. Então, você vai trabalhar, se você for trabalhar com cores, no modo RGB. Porque não vai fazer diferença você trabalhar no CMYK, se você quer trabalhar impresso, achando que, não, agora eu vou trabalhar impressos, então tem que estar no CMYK. Bobagem. O monitor é RGB, o seu olhar é RGB. Qual seria a exceção? Caso você tenha um software de calibração da gráfica que você vai imprimir. Da gráfica que você vai imprimir, não de qualquer calibração. Aí sim, né, a calibração do monitor com a calibração da gráfica, aí você pode trabalhar em CMYK, porque aí você vai ter um software ou vai ter um plugin que vai te ajudar a ter cores mais fiéis em relação à gráfica. Tá? Caso contrário, você está trabalhando para você e você vai mandar imprimir, trabalhe em RGB. Tá? A profundidade, 8 bits, 16 bits, 32 bits, a minha sugestão é que você trabalhe com 8 bits. Tá? Por quê? Porque para gráfica você não precisa fazer uma profundidade tão grande de cores. Tá? Com 8 bits você resolve tudo e novamente fica muito mais leve. Se eu colocar 16 bits, olha para quanto vai. E isso não vai adiantar nada na hora de você imprimir. Tá? Aí, vamos lá. Vamos supor que a tua imagem ela é de tons de cinza. Se você trabalhar em RGB, você vai estar trabalhando com um arquivo extremamente pesado. E para piorar, visualmente vai estar em tons de cinza, mas na verdade você vai estar trabalhando com cores. Então você corre o risco de mandar imprimir e sair um avermelhado, sair um cian, sair uma cor nesse seu trabalho de tons de cinza que não foi intencional.
Então, se você for trabalhar com preto e branco barra tons de cinza, você vem para cá, ó, e muda, ó, tons de cinza alfa. Olha para quanto cai 16 MB. Tá? Então, recapitulando. Trabalhe sempre com formatos A, de preferência o tamanho A4. Trabalhe com a resolução de preferência 300 dpi por polegadas ou 300 pontos por polegada. Se for trabalhar com cores RGB, se for trabalhar com tons de cinza ou preto e branco, tons de cinza alfa. Vamos deixar aqui em RGB e vamos criar. Quando a gente cria aqui, ó, nós temos um documento que ele vai estar pronto para fazer todas as edições em alta resolução. Ok? Vamos agora mostrar para vocês alguns exemplos. Então aqui, por que a gente faz isso, né? Porque ó, quando a gente abre uma imagem que a gente pegou da internet, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma imagem da internet, tá? Vou pegar essa imagem aqui do Dave Stewart, colorista do Hellboy. Ó, essa imagem aqui é da internet. Vamos supor que eu pegue essa imagem para imprimir, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha só a baixa qualidade dessa imagem aqui, ó. Tá vendo que ela tá toda pixelada? Né? E por que ocorre isso? Porque a imagem da internet, ela trabalha com uma resolução diferente. Olha só. Ela trabalha com essa resolução aqui, ó. 72 pontos por polegada. Outro ponto também é que a imagem, ela tá muito pequena, né? Ela tá 22 por 34, tá? Vamos pegar essa mesma imagem e vamos jogar lá na imagem de 300 dpi para a gente ver como que ela se comporta, tá? Então vamos vir aqui, ó, em camada, importar camada. Vamos pegar essa imagem do Dave Stewart e vamos abrir para a gente dar uma olhada. Olha o tamanho que ela veio. Por que ela veio num tamanho tão pequeno, né? Porque ela está em 72 dpi e colocamos num arquivo de 300. Tá? Então aqui nesse caso, o que vale a pena é a gente aumentar, né? Se for o caso, a gente aumenta a imagem. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente pode aumentar para manter a proporção, ó. E aí, o que acontece? Tudo que a gente for trabalhar aqui, essa imagem ela tá em baixíssima resolução. Mas, vamos supor que a gente trabalhe aqui um texto, por exemplo. Vamos trabalhar aqui Hellboy. Né? A gente vai pegar aqui, vamos deixar num tamanho grande, só para a gente poder ter uma ideia, né? Vamos colocar aqui em negrito, né? E vamos em salvar. Vamos salvar e vamos fechar aqui, só para a gente ter uma ideia, tá? Então a gente vai jogar aqui, ó. Vamos colocar aqui perto, próximo do... Vamos colocar aqui em cima. Vamos dar OK, né? E vamos dar um zoom. Olha a diferença de qualidade, ó. Tá vendo? Por que tá com uma diferença de qualidade? Porque a gente está utilizando 300 dpi nas manipulações. Enquanto aqui, ó, olha que qualidade péssima, né? Qualidade do quê? De internet. Então vamos pegar aqui, por exemplo, ó. Vamos baixar a opacidade, só para a gente mostrar, né? E vamos fazer, vamos supor que a gente faça... use, né, esse como exemplo e a gente faça apenas uma arte final. A gente vai fazer a arte final em 300, tá? Em 300 dpi, né, sobre essa imagem de 72 dpi, né? Então, vamos supor que a gente faça alguma coisa dessa natureza, né?
Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, vou pegar um pincel, eu vou pegar aqui pegar esse pincelzinho mesmo, só pra gente fazer rápido, né? Aqui, eu vou fazer esse morcego aqui, só pra gente ter uma ideia, tá? De diferença de resolução, né? Esse aqui com 72, eu vou criar uma camada, né? Vou colocar aqui morcego, tá? E aí vamos fazer a arte final, né? Olha, a gente já viu uma diferença, né? Ó. Olha aqui, ó. A gente já viu uma diferença de qualidade, né? Porque a gente está utilizando aqui um arquivo de alta performance, né? Então, ao invés de você trabalhar um arquivo de baixa resolução, que você pega na internet, ele vai servir como um molde, né? Mas na hora de você trabalhar a imagem em alta performance, aí é muito importante que você configure em alta resolução, ok? Bom, pessoal, a gente já está chegando no final dessa explicação e é importante um vídeo desse. Na verdade, eu vejo ele como um vídeo extra, tá? Ele nem é uma série nem nada, porque é um vídeo que a gente usa basicamente para qualquer trabalho, né, que a gente vai fazer. É muito importante que a gente saiba começar o trabalho, né? Então, quando a gente já começa ele em alta resolução, a coisa fica muito melhor, tá? Então, por exemplo, ó, você pode ver, olha a diferença de qualidade um do outro. Aqui tá com pixelado, ele tá, por causa da natureza do software Bitmap, né? Mas não dá para comparar a qualidade deste morcego que eu acabei de fazer com esse daqui que está embaixo, né? Aqui embaixo está muito ruim, né? Essa resolução, né? Para a gente finalizar, eu vou mostrar para vocês, para ficar um pouco mais claro, né? Eu vou fazer esse pequeno rostinho aqui do Hellboy, tá? Só para mostrar a questão da arte final, como que ficaria, né? Com uma qualidade bem superior, tá? É lógico que aqui a gente não vai usar em todos os casos esse tipo de situação, né? Mas, por exemplo, você vai pegar vai fazer um teste de cor, né? Com uma arte de um artista de comics, né? Que obviamente você não conhece e tudo mais, e aí você vai lá e pega uma imagem da internet, né? Qual que é a minha sugestão, né? Que você pegue a imagem, mesmo em baixa resolução, né? Mas que você depois coloque num arquivo de alta resolução, né? Nesse caso aqui um A4, né? E que depois você faça todo o trabalho de colorização em alta resolução, né? Uma outra coisa que você pode fazer também é escanear em 300 dpi, né? 300 pontos por polegadas, uma imagem de quadrinhos em preto e branco. Aí você monta um arquivo, que nem a gente fez aqui, né, em 300, né, e você faz o teste de cor ou o teste de arte final, conforme nós estamos executando aqui, né, tá? Bom, pessoal, essa aula aqui, ela faz parte do projeto Narrativas em Cordel, projeto de extensão apoiado pelo curso de Comunicação em Mídias Digitais da UFPB, e também o centro, né, assessoria de extensão do CCHLA, também da UFPB. Peço, pessoal, que se vocês, né, achem bacana esse conteúdo aqui, que vocês curtam, que vocês compartilhem. Aqui no canal nós temos séries, sempre séries de 5 encontros, né, com os mais variados temas. Peço que vocês considerem essa aula como uma aula extra, né? Porque ela é uma aula coringa, né? Ela vai servir para todo mundo que vai trabalhar com o software Bitmap, mas que tem alguma dúvida de como montar o arquivo, né? Pior, muitas vezes nem sabe montar o arquivo, né? E já está mandando o portfólio
para vários locais e tudo mais, só que aí acaba tendo o portfólio muitas vezes rejeitado porque não sabe, né, fechar um bom arquivo, mostrar, né, um arquivo bacana em alta definição, né? Vai fazer um print, por exemplo, e não sabe, né, como fazer esse print. O print fica em péssima qualidade e muitas vezes a pessoa não sabe o porquê, né? E muitas vezes pode ser só uma montagem equivocada de arquivo, né? E aí isso se torna, a longo prazo, algo muito problemático, né? Então, pessoal, vejam aqui, ó, que eu já vou fazendo essa arte final, e na verdade aqui eu estou só fazendo essa arte final para vocês verem que nesse caso aqui específico, eu consigo fazer uma arte final de qualidade, né, de alta performance, porque como o arquivo está em 300 pontos por polegada, as ferramentas elas também vão responder com essa alta qualidade, né? Coisa que, por exemplo, se eu estivesse trabalhando em cima da imagem na sua definição original, eu estaria trabalhando com um arquivo bem corrompido, bem cheio de problemas, né? E provavelmente de baixíssima resolução, tá? Então, aqui esse tipo de arquivo, ele ajuda bastante na hora de você realizar os trabalhos, né? E muitas vezes, se você precisar, né, não é raro, né? Não é raro você não ter os originais para trabalhar, por exemplo, colorização, trabalhar arte final, esse tipo de coisa. Então, quando ocorre uma situação dessa, aí você já tem isso, né, na cabeça, né? Então, na hora de você trabalhar, você já vai trabalhar com uma garantia, né, do arquivo, né, em alta performance. Aqui, por exemplo, ó, você vê que a imagem está super baixa resolução. Olha aqui a diferença, né? Já numa qualidade maior, né, com uma resolução bem melhor. E aqui, só para a gente encerrar, veja as cores, né? Ó, as cores elas estão super pixeladas, né? Super problemáticas. Então você vem aqui com conta-gotas, né? Você escolhe uma área que está um pouquinho melhor, né? E aí aqui no Hellboy você pode criar, né, uma camada de cor básica, ó, embaixo, né? E você vai vir com o pincel. Como está em alta resolução, você pode até mesmo escolher um pincel mais interessante, né? Ó, você pode até fazer você não precisa fazer a pintura que tava ali, né? Você pode fazer uma pintura mais solta, afinal de contas é só um esboço aqui que a gente está fazendo, né? Mas já fica interessante, né? Essa base fica quase um cardzinho, né? Aqui, ó. Fica uma coisinha bem bacana. Vamos só pegar o fundo aqui, ó, do Dave Stewart. Vou até mudar a cor aqui de fora. Ó, a gente já aproveita, né? Já faz aqui um esqueminha, ó, e você vê que tudo aqui está funcionando em 300, né? Ó. Olha aí. A gente já vai pintando essa parte de fora. Vocês viram que eu fiz uma camada embaixo, né? Embaixo porque aqui eu tô com uma transparência, né? Então aqui, ó, já faço esse trabalhinho aqui. Lógico que aqui é uma brincadeira, né? Mas o que eu quero mostrar é a versatilidade que nós temos quando a gente pensa no arquivo em alta resolução, né? Então, por exemplo, aqui a gente já pode pensar nesse arquivo como se fosse um pôster, né? Um sticker, um card. Você pode pensar várias coisas, ou até mesmo você pode pensar, né, na refeitura, né? No refazer dessa ilustração, e ela pode ser usada para diversos fins, né? Por exemplo, você pode imprimir camiseta, você pode fazer um silk, né, com essa
com essa técnica, fazendo só a arte final, né, da ilustração, você acaba escapando, né, daquelas impressões de baixíssima resolução, que é uma porcaria, né? É muito frustrante, né? Muitas vezes você mandar imprimir ou comprar, né, uma camiseta que vem do seu personagem favorito, né, e tudo mais, e quando você vai ver a impressão ela tá péssima, né? E por que acontece isso? Porque muitas vezes o responsável, né, pela camiseta, né, pelo projeto, ele simplesmente usa a imagem da internet e não tem um cuidado, né, de deixar essa imagem em alta resolução, né, o que ajuda bastante, né, na hora de você ter uma camiseta ou um trabalho de maior qualidade, né? Então você vê que aqui, apesar de eu estar trabalhando com uma imagem de baixíssima resolução, né, de 72 dpi, como eu coloquei num arquivo de 300 dpi, toda a pintura que eu estou fazendo tá funcionando e tá com uma qualidade bem bacana, né? Uma qualidade sólida e tudo mais, né? Ó, só pegando os conta-gotas aqui, né, do Dave Stewart, né, que é o colorista oficial do Hellboy, né? Aqui a gente toma também um cuidado para não pegar todos os conta-gotas e errar, né? Também, né? Afinal de contas, esse também é uma outra questão, né? Do baixa resolução, né? Que muitas vezes a gente não pega uma cor com fidelidade, né? Então, aqui a gente pode vir com conta-gotas. E é óbvio, né, gente, que aqui eu tô só fazendo um exercício pra gente não perder também o caráter artístico da coisa, né? É sempre muito importante a gente ter essa ideia, né? Mas essa ideia de arquivo de alta resolução, ela vai servir não só para a pintura digital, mas para manipulação fotográfica. Você quer fazer um pôster só de lettering, por exemplo, né? Para qualquer coisa, né? E aí você pode estar fazendo a seguinte pergunta: tá, mas eu trabalho essencialmente com web, né? Nesse caso, qual que é a minha sugestão? Que você pegue, né? Você vai lá, você faz, né, o seu trabalho e tudo mais. E aí, quando você for realizar a saída, né? Ou seja, mandar para a web, você salva uma cópia em 72 dpi. Por que 72 dpi? Porque 72 é a menor definição, né, a menor resolução possível dentro da esfera digital. Na internet, o que importa é a velocidade, não a qualidade. Mas, nesse caso, você vai ter apenas o arquivo fechado. O arquivo original, ele deve se manter em alta definição. Então, você não monta um arquivo original em baixa resolução. Porque depois você precisa fazer uma alteração, você precisa de uma biblioteca, né, de imagens, tudo. É muito importante você ter a imagem numa qualidade alta, tá? Então aqui, ó, reparem que aqui eu terminei, né? Eu vou só mesclar, eu não costumo fazer isso, mas eu vou mesclar porque, afinal de contas, a ideia aqui é a gente mostrar uma resolução, né? Não é nem mostrar o desenho, né? Na verdade, esse desenho eu fiz de enxerido, né? Não era, a ideia não era essa, né? Mas como aqui é um espaço, né, de desenho também, por que não, né? E aqui eu vou só deixar esse morcego, vou deixar esse morcego com esse azul aqui do Hellboy, que aí fica bem interessante, né? Veja que eu pude mudar de tamanho também, né? Diminui, né, a resolução, né, a qualidade, né?
Mas, por outro lado, como eu estou trabalhando com uma resolução de 300, a coisa acaba funcionando, né? Então aqui eu vou deixar esse morcego com essa resolução aqui, ó. Olha só. Na hora de imprimir, vai imprimir com uma qualidade excelente, tá? Então tá aqui, ó, uma pequena ilustraçãozinha, que pode ser um card, né? Pode ser um trabalho bem interessante. Vou dar uma mesclada aqui, ó, só para a gente poder comparar com a imagem de baixo, tá? Mesclar. E aí vamos comparar, né? Olha só. Olha essa imagem e olha essa daqui, quando vocês veem ao longe. A imagem em 72 dpi e a imagem em 300. Dá para ver nitidamente que tem uma outra qualidade, né? Ó, olha só a qualidade de definição. E tudo isso ocorre porque nós temos uma imagem que nós montamos em 300 dpi, tá? Aqui eu vou aproveitar que eu não sou bobo nem nada. Vou montar o meu posterzinho, né? Aqui, ó, já aproveitar, fazer aqui a camada. Vou colocar esse Hellboy aqui na cor preta, tá? Vou colocar ele aqui na cor preta. Vou pegar esse trabalho que já está pronto, né? Eu vou aumentar ele. E por que eu posso aumentar ele? Novamente, porque ele está numa resolução muito boa. Então, eu não vou perder definição aqui, ó. Olha só. Tá vendo, ó? Alta qualidade, tá? Eu vou pegar esse Hellboy aqui. Vou montar ele aqui, ó. E vou pegar este Hellboy aqui, ó. Tá? Duplicar. Olha aí. E por saber mexer com software, saber mexer com resolução, eu consigo sair do lugar comum, né? Que eu teria aquela imagem e não saberia o que fazer, ó. Já monto um trabalhinho aqui, ó. Olha só. Tá aí. Né? Trabalhinho simples, objetivo, obviamente, né? Não era nem o objetivo, né? E aí, ó, o que a gente faz aqui? Como é que a gente salva, né? Esse trabalho. A gente vem aqui, ó. Vamos tirar esse Dave Stewart aqui que não vai servir de nada, né? Então, esse daqui é o nosso arquivo. É o nosso arquivo de alta resolução, editável. Então, você vai vir aqui em salvar como, né? E aqui na área de trabalho, né? Fica mais fácil. Você vai salvar Hellboy, né? Documento do Krita, tá? E aí vamos para os arquivos, né? Primeira coisa, ver se a imagem está em 300 dpi, ó, como vocês podem ver, está, né? Então a gente vai salvar um JPEG de altíssima qualidade. Vamos vir aqui, ó, JPEG. Aí você pode até colocar aqui, ó, Hellboy, coloca o teu nome, Alberto Pessoa, imagem JPEG, ó. Esse aqui tá pronto para imprimir, tá? Pronto para imprimir. E você pode mandar um para a internet, né? Então você vem aqui e dimensiona para um novo tamanho, 72 dpi. Olha só. Tá? Olha aqui, ó. Aí aqui já é bem menor, né? Você vem salvar como. Aí você põe aqui, ó, Alberto Pessoa, né? Hellboy, PEC. Esse PEC de pequeno. Né? Tá? Vamos fechar. Vamos clicar nos arquivos, ó. O PEC. Né?
Abriu aqui, normal, vamos ver o tamanho dele. Né, ó, tá 20 por 29, só que com resolução baixa. Né? Aqui tá falando que ele tem 2 megas. Vamos abrir agora o de 300. Vamos aqui na área de trabalho, né, que foi o que a gente deixou. Hellboy Alberto Pessoa. Olha só, 33.5 mega. Já um outro tamanho, uma outra resolução, tá? Vamos dar um zoom aqui só pra gente ver, ó. Uma resolução boa, né? Ó, quando a gente chega perto. Né? Vamos no PEC pra gente comparar, que é o de 72 dpi, ó. Já é uma resolução piorzinha, tá? Então, espero que vocês tenham aprendido essa questão de resolução, de definição. Dei um exemplo aqui, né, prático. E espero que vocês possam utilizar isso no dia a dia de vocês, tá certo? Então, desde já, meu muito obrigado e até a nossa próxima aula!